A segurança do trabalho nunca foi apenas sobre equipamentos de proteção individual, normas técnicas ou procedimentos burocráticos. Ela é, antes de tudo, uma luta constante pela preservação da vida em ambientes que, por natureza, oferecem riscos. E quando falamos em riscos, não estamos tratando apenas de acidentes visíveis, como quedas de altura, explosões ou choques elétricos. Hoje, precisamos olhar para riscos invisíveis, silenciosos, muitas vezes disfarçados em decisões políticas, econômicas e tecnológicas que moldam o mundo do trabalho. O tema que vamos explorar é polêmico, é atual e vai incomodar muita gente, mas justamente por isso precisa ser discutido. O enfraquecimento da regulamentação trabalhista e os retrocessos nas normas de segurança, especialmente em um momento em que os trabalhadores enfrentam desafios inéditos, como o calor extremo causado pelas mudanças climáticas, a pressão por produtividade acelerada e a introdução massiva de tecnologias de automação e inteligência artificial. Pare um instante e pense comigo. De que adianta termos conquistado décadas de avanços com normas que salvam vidas, se em poucos anos decisões políticas podem desmontar esse arcabouço em nome de uma suposta liberdade econômica? É exatamente o que está acontecendo em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, estamos vendo propostas de cortes profundos em agências como a OSHA, que é o órgão responsável por fiscalizar a segurança no trabalho. Imagine-se de uma hora para outra a fiscalização de obras de construção civil, minas de carvão e plantações agrícolas fosse reduzida drasticamente. O que você acha que aconteceria? Exato. Mais acidentes, mais doenças ocupacionais, mais mortes. E não é exagero. Em um país onde o calor extremo já mata milhares de trabalhadores todos os anos, enfraquecer a regulação é praticamente assinar uma sentença de sofrimento para milhões de pessoas. E aqui eu faço uma provocação. Será que você já parou para pensar que quando uma lei deixa de existir, ou quando um órgão de fiscalização perde força, a consequência não aparece imediatamente? Ela se esconde nas estatísticas, nas manchetes de jornais semanas ou meses depois, e principalmente nos relatos de famílias que perderam alguém. Isso é um gatilho importante para nossa reflexão. A ausência de fiscalização não é neutra, é uma forma de violência invisível. Quando a fiscalização é cortada, o risco aumenta. E quando o risco aumenta, a vida de trabalhadores comuns, como eu e você, é colocada em jogo. Agora, olhemos para um exemplo concreto. Recentemente, nos Estados Unidos, houve a indicação de um ex-executivo da Amazon e da UPS para chefiar a OSHA. Você consegue perceber a contradição? Empresas que já estiveram envolvidas em denúncias graves de descumprimento de normas de segurança agora teriam um representante sentado na cadeira de quem deveria fiscalizá-las. É como colocar a raposa para cuidar do galinheiro. E o que isso significa na prática? Que propostas fundamentais como a regulação do calor extremo, que protegeria cerca de 36 milhões de trabalhadores, podem ser simplesmente engavetadas. E eu pergunto a você que está me acompanhando: como ficaria a sua saúde se tivesse que trabalhar 8 horas sob sol escaldante, em temperaturas acima de 40 graus, sem pausas adequadas, sem água fresca garantida, sem direito à sombra? Esse não é um problema restrito aos Estados Unidos. Aqui no Brasil também temos discussões acaloradas sobre a flexibilização das leis trabalhistas. Movimentos como o da jornada 6 a 1, 6 dias de trabalho por apenas um de descanso, levantam questionamentos sobre a qualidade de vida dos trabalhadores. Será que uma escala tão desgastante é compatível com a preservação da saúde física e mental? Será que não estamos naturalizando a ideia de que o corpo humano é uma máquina que não precisa de tempo para se recuperar? Esse é mais um gatilho para a sua reflexão. Você acha que trabalhar sem descanso suficiente impacta ou não a segurança? E não para por aí. O campo da agricultura também revela uma face muito dura dessa realidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve um caso recente em que 6 trabalhadores morreram em uma fazenda no Colorado por inalação de gás hidrogênio sulfídrico liberado do esterco acumulado.
Sabe qual é o detalhe mais chocante? Muitas vezes a agricultura está fora da fiscalização rigorosa. Existe algo chamado excepcionalismo agrícola, que basicamente significa que algumas normas de segurança não se aplicam a esse setor. E o resultado são mortes que poderiam ser evitadas. Pergunte a si mesmo: se essas pessoas fossem trabalhadores de escritório em uma multinacional de tecnologia, teria havido tanta negligência? Ou será que o peso da vida de um trabalhador rural imigrante, em sua maioria, parece valer menos? E já que falamos de desigualdade, vamos tocar em outro ponto crítico: as mudanças climáticas. O calor extremo não é mais um risco futuro, é um risco presente. No setor têxtil, por exemplo, milhões de mulheres trabalham em fábricas insalubres, muitas vezes sem ventilação adequada. O aumento da temperatura global está tornando esses ambientes ainda mais perigosos. No entanto, as grandes empresas de moda continuam atrasadas em adotar políticas sérias de adaptação climática. Isso mostra que a segurança do trabalho não é apenas uma questão técnica, mas também uma questão social, de gênero e de justiça. Quem são os mais afetados pelo calor? Quem trabalha na base da cadeia produtiva em condições precárias. Agora você pode estar se perguntando: e onde entra a tecnologia nessa discussão? Pois é, outro ponto polêmico e atual é a chegada da inteligência artificial e da automação em massa. Os robôs colaborativos, chamados cobots, estão cada vez mais presentes em linhas de produção. Eles trazem produtividade, mas também riscos. Já imaginou um robô com falha de programação prensando a mão de um trabalhador? Ou um sistema de monitoramento por IA, que vigia cada movimento do funcionário, gerando estresse e adoecimento mental? Além disso, há questões éticas. Quem será responsabilizado em caso de acidente causado por uma máquina inteligente? O engenheiro que programou, o gestor que comprou, ou a empresa que decidiu substituir pessoas por máquinas? Perceba como todos esses temas se conectam: cortes regulatórios, calor extremo, desigualdade social, agricultura negligenciada, tecnologia invasiva. Todos eles têm algo em comum: colocam vidas em risco. E aqui no canal, segurança dá trabalho. A gente não se cala diante disso. A gente traz à tona porque acredita que só com informação crítica podemos construir consciência. E agora eu quero ouvir de você. Qual desses temas te deixa mais indignado? O enfraquecimento das leis? A morte de trabalhadores em fazendas sem fiscalização? O calor que já virou assassino silencioso? Ou a pressão das máquinas e algoritmos sobre o corpo humano? Escreve aí nos comentários porque a sua voz também faz parte desse debate. Mas antes de terminar, quero deixar uma provocação final. Imagine que você está em uma sala com 100 trabalhadores. Se as normas de segurança forem respeitadas, talvez todos saiam dali ao final do dia. Mas se a fiscalização for cortada, se o descanso não for garantido, se o calor não for regulado, estatisticamente você pode esperar que alguns desses colegas não voltem para casa. E esse é o peso da decisão política que às vezes parece distante. Não é um debate sobre economia versus burocracia. É sobre vida ou morte. Portanto, quando alguém disser que segurança do trabalho é custo, responda: não. Segurança do trabalho é investimento na vida. Quando disserem que as normas atrapalham a produtividade, responda: não. Elas garantem que a produtividade não custe sangue. Quando falarem que precisamos flexibilizar, pergunte: flexibilizar para quem? Para o patrão lucrar mais ou para o trabalhador ter mais dignidade? E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe este conteúdo com colegas, gestores, sindicatos, estudantes. Esse tema precisa ser discutido em salas de aula, em reuniões de CIPA, em assembleias, em rodas de conversa, porque a luta por segurança nunca acaba.